Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um vídeo da nossa série Motivos para não comprar. Deixo o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar, e não esqueçam de colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós cometemos nos próximos vídeos. Eu só quero frisar, né, pessoal, primeiro a gente vai fazer uma revisão aqui da B3, né? B3SA3, muita gente perguntando sobre a empresa, eu acho que faz uns 3 meses ou 4 meses que a gente fez o último vídeo. E outra coisa, né, pessoal, quando a gente fala que motivos para não comprar, não é falar mal, eu acho que tem gente que não entende ou não olha o vídeo, né? A gente vai pegar, vai fazer uma avaliação de risco, né? Porque quando a gente vai fazer qualquer investimento, eu tenho que olhar as oportunidades, os riscos, né, as ameaças, porque o investidor que não faz isso está ferrado, ele está afadado a perder dinheiro, tá? Então, assim, ninguém está falando mal, né, da empresa, eu sou apaixonado pela B3, aqui não é lugar para paixão, né, pessoal? A gente quer ganhar dinheiro no mercado, né? Inclusive, quem entrar lá no site de relação com investidores, no relatório de referência, vai ter lá os fatores de risco, inclusive alguns deles eu vou comentar aqui a própria empresa, né? A própria empresa ela divulga para o mercado, tá? Então, assim, não é recomendação de venda, não é isso. É a gente fazer uma avaliação pelo ponto de vista, né, da parte dos riscos das empresas, como eu falei, isso é importantíssimo, tá? Nós vamos fazer uma abordagem principal que vai ser fundamentalista, mas também a gente vai dar uma olhadinha no gráfico lá no final para ver como é que está a posição da B3 nesse momento no curto prazo. Então, a B3, né, pessoal, ela foi criada a partir da fusão de várias empresas. Eu lembro que nós tínhamos a BMF, né, era separada, a Bovespa era separada, a CETIP era separada, e a gente acabou tendo a junção dessas companhias, e é uma empresa que ela vem cada vez mais tendo negócios diferentes, né, porque basicamente a gente vai ver aqui a B3 depende do negócio de bolsa, e ela quer cada vez mais diversificar essa receita. Então ela tem uma infraestrutura completa, desde a parte de negociação, registro, financiamento de veículos, imóveis e serviços. É um dos raros casos, né, de ter uma estrutura verticalizada no mundo, né? Então, uma empresa nesse sentido bastante interessante. É uma empresa que tem um bom potencial de crescimento, é uma empresa que tem uma boa gestão também, e como eu falei, vem com essa questão aí de diversificar suas receitas, né? Inclusive, aqui embaixo a gente tem a Dimensa, né, pessoal? Para quem não conhece, a B3 comprou 38%, né, do capital social da Dimensa, que é uma empresa da TOTUS, né? E eles fazem um serviço parecido com a Sinqia, né, que é uma plataforma para empresas aí do mercado financeiro, fundos de investimento, soluções para processamento de dados, back-office, né, porque a B3 entende, né, que não dá para no longo prazo ficar dependendo só dessa questão da bolsa, e inclusive essa semana a B3 aí anunciou que foi autorizada a comprar a Neurotech por 1,1 bi. A Neurotech é uma empresa que trabalha com negócio de inteligência artificial, então a empresa vem nessa toada de diversificação, além de ser um bom pagador de dividendos historicamente, tá? Ela tem um payout bastante elevado, tá? É uma empresa que gera muito caixa, vem divulgando bons resultados, apesar de que nós tivemos alguns custos de despesa, até mais por causa da inflação também, nos últimos trimestres, um pouco acima do esperado, mas os resultados vêm bem interessantes. Aqui a gente tem a diversificação da receita, e aqui que eu comentei, né, 42% da receita vem dessa parte de produtos listados, que é de negociação, empréstimos de ações, tem a parte aqui de balcão, tem a parte de infraestrutura para financiamento, e também essa aqui que vai crescer bastante, tecnologia de dados e informações, que hoje já está com 18% aí da receita da B3. Tá? Essa parte de dados aqui a empresa vai apostar bastante nos próximos anos. E claro, quando a gente fala só de bolsa, né, a gente sabe que tem um potencial muito grande. Aqui no Brasil, pouco mais aí de 2% da população investe. A gente sabe que no mundo no Brasil ninguém investe em ações, são poucas pessoas. A gente pega um país como a China e 15% da população investe. Então a gente está muito cedo ainda, né, bem atrasado nesse processo. Isso no longuíssimo prazo a gente pode ter um crescimento bastante interessante.
Então, quais são os riscos que a gente vai ver aqui, pessoal? Primeiro, essa dependência do mercado de ações, a questão da política de taxas, a concorrência, o passivo e os múltiplos elevados. Começando aqui pela dependência, né, pessoal, do mercado de ações, o que acontece? Quando a bolsa está subindo, né, juros baixos, inflação acomodada, um monte de gente vem para o mercado. Olha o movimento que a gente teve aqui, por exemplo, de 2018 até 2020. Né? Muita gente veio para a bolsa. Por outro lado, quando a gente tem bolsa em queda, inflação mais alta, né, normalmente a gente tem um crescimento menor no número de investidores, que é o que a gente teve aqui de 2013 até meados ali de 2016, 2017. Então, o que acontece, né, pessoal? Ela depende disso. E ela depende do mercado também. Se o mercado não está bom, tem menos pessoas, menos movimentação e a empresa aí, ela acaba fazendo menos receita, tá? A gente tem aqui a questão que eu comentei, né? A gente percebe aqui claramente de 2016 até 2020 um crescimento exponencial. Claro que nenhuma empresa vai crescer sempre exponencialmente. E depois, a partir da crise, o mercado começou a lateralizar, a cair, várias ações caindo. A gente percebe aqui claramente, né, que ela tem mais dificuldade para crescer no número de investidores. Então é um risco essa dependência do mercado de ações, mesmo, claro, a empresa brigando aí, né, e se planejando para não depender tanto disso para o longo prazo. Aqui, outro exemplo, né, a gente pega de 2000, depois da crise de 2008 até 2016, olha como a receita cresceu pouco, né? Depois que a receita foi crescer, quando nós tivemos esse movimento, essa última entrada de vários investidores de 2016, 2017 até 2020, tá? Tem essa questão da política de taxas também, né, pessoal, que diz respeito à margem do mercado de ações, até porque eles vêm já há algum tempo aí reduzindo as taxas, a tarifação. Um dos motivos, claro, é afastar a concorrência, e a B3 acredita que com taxas menores, custos menores, mais pessoas, né, vão ser atraídas, por exemplo, para negociar ações. Só que o que acontece, pessoal? A partir do momento que eu reduzo os preços, ao invés de aumentar os preços, eu preciso compensar isso com volume. Então, a margem vem caindo, né? A margem vem caindo, e para a empresa conseguir manter os ganhos dela, ela precisa ter um volume maior de entrantes, um volume maior de negociação, e justamente nesses momentos que a bolsa cai, que a inflação está alta, o juro está alto, a gente tem a junção disso aqui, né? A política de taxas que baixou a taxa, e a empresa, claro, acaba tendo uma margem menor, né? Ou então a estagnação da margem, que é o que a gente tem aí nos últimos anos. Então ela precisa sempre compensar. Como ela baixou o preço, ela precisa aumentar o volume. E claro, né, pessoal, vai depender de investidor para investidor. Normalmente, a gente deveria dar preferência para empresas que conseguem aumentar as taxas, não de que diminua as taxas, né? Mas, enfim, a gente tem também essa questão, como eu comentei aí, da concorrência, né? Que a empresa, a B3, baixando as taxas, inibe a concorrência. Hoje a gente não é tão preocupado com essa questão da concorrência, até porque com a pandemia isso afastou a possibilidade, né? E com essa política de taxas, por outro lado, também eles têm inibido aí a concorrência, mas em algum momento vai ter, né, pessoal? A gente não tem como precisar, né? Se vocês olharem vídeos nossos aí de 2, 3 anos, a gente já falava sobre isso, né? Mas veio a pandemia, isso não tinha como saber. A gente não tem como precisar quando, mas em algum momento isso vai acontecer e pode fazer com que a B3 perca mais margem ainda, né? Daí a gente não saber até onde as margens vão cair, é uma coisa que já fica bastante complicada. Além disso, né, pessoal, e talvez esse seja o maior ponto de atenção e que muita gente não dá atenção aqui no caso da B3, são os passivos, tá? Quando vocês entram lá no site da B3, vai ter lá nos fatos relevantes essa questão alta de infração sobre tributação, né? No próprio relatório de referência lá nos riscos tem também em relação a essa questão de passivos. Eu nem vou falar, né, pessoal, aqui de passivos cíveis e trabalhistas. O pessoal da análise ali, só num cálculo de padeiro, né, como diz o outro, passou 12 processos. A gente está falando aqui de 12 bilhões de reais, 16 bilhões de reais, desculpa, isso aqui do final de 2022. Todos esses 12 aqui com chance de perda possível e nada está provisionado, né? Inclusive, desde 2021, eles têm feito uma reclassificação dessa chance de perda, né? Inclusive, tem lá um processo
que é da época ainda lá de 99, quando nós tivemos aquela maxi desvalorização do real, um processo de mais de 30 bilhões de reais que eles mudaram a classificação de remota para possível, e a maioria, tá, pessoal, não tem provisão de nada. E ninguém tá falando, né, pessoal, em quebrar, a B3 vai quebrar, não é isso. Agora imagina se esses passivos começam a entrar, a quantidade de tempo, né, a empresa pode passar anos e anos sofrendo, e isso impactar, claro, no pagamento de dividendos da empresa também, né? Então, essa questão do passivo, no nosso entendimento, né, é o que o investidor deve ficar mais atento, mesmo que a gente não tenha também uma noção de prazo, a gente sabe como as coisas são no Brasil e podem se arrastar, mas enfim, é um risco da B3. E além disso, né, pessoal, nós temos a questão dos múltiplos, né? Não é um ativo barato, né? A B3 hoje está com um PL aí na casa de 16 vezes, um PVP na casa de 3,4. Então, para quem gosta de ativos baratos, mesmo levando em conta toda a qualidade, né, as barreiras de entrada aí da B3, as vantagens competitivas, não é um ativo para quem gosta de comprar barganhas, vamos dizer assim, tá? Antes de entrar, pessoal, na parte aqui do gráfico, eu quero deixar para vocês o nosso cupom global, que dá até 35% de desconto aqui na nossa assinatura completa. E vou deixar também, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, a parte que tem as assinaturas e os resultados de todas as nossas estratégias, tá, pessoal? A gente todos os dias atualiza as estratégias de longo prazo, curto e médio prazo. Vocês podem comparar hoje a Capitalizo, tem os melhores retornos aí do mercado, tá? E no final do vídeo eu volto aí para falar um pouquinho também mais a respeito dos nossos serviços. Quando a gente vem para a parte gráfica, né, pessoal, esse aqui é o gráfico semanal da B3. A B3 está numa zona que a gente chama de zona de suporte. Vocês estão vendo aqui embaixo, toda essa zona de suporte aqui perto dos R$10, a B3 vem respeitando aqui desde 2019. Aqui nós tivemos a pandemia, né, pessoal, que deu um falso rompimento, mas não é uma ciência 100% exata, o gráfico não serve para adivinhar, mas isso aqui não desfaz esse suporte. Claro que hoje o preço está um pouquinho mais afastado do suporte, mais próximo aqui aos R$10, R$11, para quem está de olho no curto prazo, pode ser uma boa opção de compra sim, porque o stop é abaixo de R$10 se a operação não dá certo, e ela pode ali numa estilingada subir uns 40%, se voltar lá para casa dos R$15, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando, né, pessoal, que aqui na Capitalizo a gente tem várias vantagens, o Começando do Zero para aquele investidor que ainda não tem investimentos, o Help Invest, onde o investidor pode encaminhar os seus investimentos para uma avaliação, as mentorias, atendimento sempre personalizado e resultados comprovados, né, pessoal? Tudo de forma transparente, 100% independente, que é muito importante para vocês atingirem os seus objetivos financeiros. Dúvidas, né, pessoal? O nosso e-mail contato@capitalizo.com.br, e quem preferir pode nos chamar no WhatsApp agora, mandar um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!